Estamos iniciando mais uma aula e hoje promete, como sempre promete, né? Eu estou muito feliz de estar realizando mais uma aula, mais um evento, né? Como gerenciar as emoções e usar essas emoções ao seu favor, tá? Eu vou mostrar para você como acontece na sua mente, como constrói as emoções, como funciona o sistema de ancoragem, tudo, tá? Vai ser muito bacana a nossa aula de hoje. Para quem não me conhece, me chamo Vinícius Almeida, sou treinador comportamental e graças ao bom Deus eu já ajudei muitas pessoas a mudarem suas vidas através da clareza mental e decisões assertivas que mudam totalmente o curso das suas próprias vidas. Beleza? E hoje eu vou trazer clarezas para vocês sobre a inteligência emocional, o que realmente é a inteligência emocional e como dominar suas emoções para gerar mais resultado. Tá? Rose mandou, sou de Cascavel, Paraná. Legal, Rose. Eu venho compartilhando conteúdos, aulas gratuitas. Aqui no YouTube tem muito conteúdo. No Telegram já tem muito conteúdo. Para quem me acompanha por e-mail também, envio sempre e-mails falando sobre ansiedade, gestão, foco, produtividade, reprogramação mental. E eu sou apaixonado por isso, tá? Mas quem sou eu para falar sobre isso? Bom, já falei, me chamo Vinícius Almeida, sou treinador comportamental, junto com a Alessandra, minha esposa, psicóloga. Nós temos uma escola de desenvolvimento humano aqui em Goiânia. Comecei a acompanhar pelo Telegram agora esses dias. Legal, Leni? Nós temos uma escola de desenvolvimento aqui em Goiânia. Ministramos formações em coaching, imersão de inteligência emocional, formações de PNL, de hipnose. Nós temos curso online de foco e produtividade, que é o Lifetime. Nós temos uma gama de treinamentos online e presencial, onde a gente já ajudou muitas pessoas. Mas como eu cheguei nesse conhecimento, tá? Para que você entenda. Eu cresci no comércio. Quem já me conhece aqui, quem já conhece a minha história, sabe que eu venho do comércio. E chegou um dia da minha vida que eu falei assim, eu preciso mudar a minha vida, porque daqui a alguns anos, se eu não mudar agora, daqui a alguns anos eu vou pagar um alto preço por não tomar uma decisão na minha vida. E aí eu conheci esse mundo do desenvolvimento humano. Eu fui trabalhar antes, eu trabalhei antes em uma empresa de desenvolvimento humano, em uma escola de desenvolvimento humano, e lá eu me apaixonei pelo que eu faço hoje, eu me apaixonei pelas técnicas, pela metodologia, tá? E aí eu construí a minha própria metodologia. Há 8 anos atrás, eu tomei uma decisão de montar a minha própria escola de desenvolvimento humano. E aqui cá estou. Hoje a nossa escola já tem sede física, já treinamos e ajudamos muitas pessoas, graças a Deus, aqui em Goiânia, Brasília, São Paulo, Rondônia, e alguns parceiros aí espalhados pelo Brasil também usam o nosso nome também para levar a nossa metodologia. Então, eu tive a oportunidade de conhecer a metodologia e vim desenvolvendo o meu próprio método até chegar num padrão de ações dentro desse método, que eu vou trazer um pouco dessa clareza aqui para vocês, que me possibilitou ajudar pessoas. Tá? De tanto repetir o que estava dando certo e entender o que não funcionava, eu cheguei a um padrão que funciona, que gera resultados na vida das pessoas através de ferramentas de autoconhecimento, gestão de tempo, foco, produtividade e reprogramação mental. Beleza? Tá? Então, nessa aula de hoje, lá no Telegram, constantemente eu faço enquetes, tá? Por que eu resolvi fazer essa aula? Eu perguntei lá no Telegram qual conteúdo que o pessoal gostaria de receber, tá? Qual aula, qual conteúdo o pessoal gostaria de ter acesso e, pela maioria, foi escolhido inteligência emocional e aí eu construí esse conteúdo aqui para vocês, tá? O que vai acontecer aqui hoje? Nós vamos falar como funciona a sua mente, como que constrói as emoções, a diferença de emoções e sentimentos, como você pode fazer uma boa gestão da sua inteligência emocional, o que é inteligência emocional, para que você comece a ter um domínio maior, tá? Bom, vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Compartilha nesse linkzinho aí, galera. Pega o link da nossa aula, compartilha, manda para o máximo de pessoas que você pode enviar. Dê um likezinho também, bota o seu joinha, porque é disso aí que é isso que nos move, tá? É essa energia. Se vocês gostam do conteúdo, isso me incentiva a continuar fazendo, tá? Bora lá? Dá um joinha, se inscreva aqui no canal, beleza? Para que as nossas próximas aulas você seja notificado. Inclusive, tá? Aproveitando para dar um recado para vocês, em agosto, irei fazer uma sequência de aulas, uma semana direto, presta atenção,
uma semana direto de aulas gratuitas para quem pensa em empreender, tá? Não é o conteúdo da aula de hoje, é para agosto, tá? Percebo que tem muita gente com dificuldade de empreender e eu quero ajudar essas pessoas também, com toda a minha experiência de campo que eu tive, tanto no comércio quanto no desenvolvimento humano. Se você pensa em ter um negócio no digital, a gente vai falar um monte de coisa, será uma semana em agosto, beleza? Então, já estou lembrando você, já estou avisando para vocês que me acompanham no Telegram. Se não me acompanha, passe a me acompanhar, que eu vou avisar vocês que estão lá no Telegram. Então, bora lá? Vamos começar a nossa aula? Eu quero saber o seu nível de comprometimento aqui comigo, tá? De 0 a 10, qual é o seu nível, presta atenção, de 0 a 10, qual é o seu nível de comprometimento de estar comigo até o final dessa aula, tá? Porque se você não está comprometido a ficar até o final da aula, eu vou convidar você a ir buscar outros conteúdos, ou assistir novela, fazer qualquer outra coisa, para que você não perca o seu precioso tempo, tá? O tempo é uma das coisas mais sagradas e preciosas que você tem, e eu vou convidar você a não jogar isso fora, tá? Então, se você não tiver 100% comprometido aqui com você e com o conteúdo que eu vou ministrar aqui, eu vou convidar você a ir fazer outra coisa que você vá tirar o melhor proveito, beleza? Sem enrolação, vamos para cima. Vamos começar pela base, tá? O que é a base? O que é inteligência emocional? Você sabe o que é inteligência emocional? Você realmente sabe o que é inteligência emocional? Bom, nos últimos anos, como eu falei, já ajudei muitas pessoas, e o que eu entendi, tá? Rose mandou 10, legal, muito bom. O que eu entendi de inteligência emocional é quando você conhece muito bem, tá, a si mesmo, quando você sabe exatamente aonde você quer chegar na sua vida, quando você tem um foco muito bem alinhado e você não perde tempo com coisas, com situações, com pessoas e até com os seus próprios sentimentos e emoções que venham tirar você do seu rumo, tá? Venham tirar você do seu rumo, beleza? Vou escrever aqui rapidinho, só para que você entenda, vou ilustrar isso, o que é um pouco da inteligência emocional. Vou ilustrar um pouco disso. Eu adoro escrever. Já estamos começando a aprofundar no conteúdo da nossa aula. Então, o que é inteligência emocional, Vinícius? É quando você sabe exatamente quem você é, vou chamar de ponto A, e quando você sabe exatamente aonde você quer chegar. Vinícius, esse caminho vai ser reto? Não, o caminho não vai ser reto. O caminho vai fazer isso aqui. Mas quanto mais inteligência emocional você tiver, mais menos o seu caminho oscila. Por quê? Porque você para de perder tempo com coisas, fatos e situações e eventos que venham tirar você do seu foco. Então, logo, inteligência emocional está totalmente ligado à sua produtividade. Bom, inclusive, não sei se vocês já baixaram aqui o e-book, 10 mil Wi-Fi é público, quando cair a internet você é automático, mas logo volta automaticamente. Legal, Leni. Inclusive, eu quero saber de vocês aqui, quem já teve acesso ao meu e-book Inteligência Emocional e Produtividade? Inclusive, lá tem uma ferramenta onde eu aplico nas esferas, tem vários âmbitos para você entender por onde deve começar o desenvolvimento da sua inteligência emocional. Tá? Mas não vamos falar sobre isso hoje. O nosso foco aqui é falar especificamente sobre gestão emocional para que te gere resultado. Você entender como funcionam as suas emoções para gerar resultado. Então, nós vamos falar sobre o seu ponto A e te levar para o seu ponto B. Tá? Então, a primeira pergunta que você precisa se responder é como que você gostaria, tá? Como que você gostaria que fosse o seu equilíbrio emocional? É a primeira pergunta que você precisa responder. Por quê? O estado desejado. É o primeiro ponto que você precisa ter claro. Como você gostaria que fosse o seu equilíbrio emocional? Como você gostaria de reagir às situações? Tá? Por exemplo, se você é uma pessoa reativa ou se você é uma pessoa ativa ou passiva.
tá? Inclusive, eu tenho percebido alguns movimentos em mim, eu até compartilhei com o Alessandro, eu estou muito reativo, eu preciso desenvolver, eu preciso controlar um pouco mais isso, tá? Não é porque uma pessoa fala uma coisa que eu tenho que responder, eu tenho que deixar mais a pessoa, tá? Isso aí é uma coisa que a gente está sempre em processo de desenvolvimento, tá? Então, assim, o que eu vou trazer aqui para você é para que você mude a forma de você se enxergar. Presta atenção, aqui está você, aqui está você. O que eu vou trazer aqui é fazer você enxergar você, presta atenção, fazer você enxergar você, é o que vai acontecer aqui, e mudar o significado que você tem dado para você. Por quê? Eu vejo muitas pessoas que começam a se culpar, que começam a se martirizar, que começam a se machucar, se denigrir, se culpar, não se sentir incapaz pelo significado que tem dado para as situações, tá? Inclusive, é um dos nossos assuntos aqui hoje. Beleza? A gente já vai falar sobre isso. Como acontecem as emoções, como começa a programar a sua mente. Então, a forma como você se vê, a forma como você se fala, por exemplo, se você entra numa raiva, presta atenção aqui, já começando a aprofundar. Vamos supor que você te gera algum evento, tá? Aconteceu alguma coisa que despertou em você uma emoção, tá? De raiva, muita raiva. Tem pessoas que se sentem culpadas por sentir raiva. E quando isso não deveria ser assim. Vinícius, então você está me dizendo que eu devo sentir a raiva? Sim, com moderação, ok? A raiva é uma emoção, você não vai viver sem ela, você inclusive pode usar a raiva para alcançar o que você deseja. E o que acontece é que muitas pessoas, quando sentem a raiva, se sentem culpadas. Isso acontece com você? Eu quero saber se isso acontece com alguém aqui que está me acompanhando aqui no YouTube. Eu quero saber se quando você fica com raiva, quando você fica triste, quando você se sente, quando você acessa alguma emoção que é tido como negativa, inclusive pela sociedade, tá? Pelos padrões da sociedade, se você se sente muito mal por isso, por estar sentindo a raiva, beleza? E o que acontece? Lá na nossa imersão de inteligência emocional, nós ajudamos os nossos participantes, os nossos imersos, a vivenciar os estados emocionais. Por quê, Vinícius? Porque você não consegue, pega aí, você não consegue controlar algo que você não conheça. Por que muitas pessoas não conseguem controlar as emoções e vivem um estado emocional de muita oscilação? Por quê? Porque ela não consegue dominar as emoções e também tem aquele outro perfil de que quando acessa uma emoção, fica muito tempo nela. Fica muito tempo na emoção. Tá? Eu vou falar também sobre isso. Beleza? Então, como que acontecem as emoções, Vinícius? E como que eu posso mudar isso para eu controlar um pouco mais, para que eu tenha um pouco mais de estabilidade? Entenda que, como eu falei aqui, aqui estão as oscilações. O que é isso aqui? São frequências. A gente pode chamar de frequências cerebrais. Ok? Nós não vamos aprofundar nesse assunto. Mas a ideia central é que você não oscile tanto e você oscile menos. Por quê? Quando você oscila menos, você assume mais as rédeas da sua vida com mais velocidade. E as técnicas que eu vou trazer aqui, é óbvio que você não vai ficar acessando isso no meio da rua. Peraí, deixa eu acessar a minha raiva agora. Não funciona assim. Você não vai acessar a sua alegria. Você pode acessar a sua alegria, a sua raiva, o amor, a gratidão, quando você quiser. Mas é óbvio que você não vai acessar isso no meio da rua. O que eu estou querendo te dizer? Que existem mecanismos para que você domine as suas emoções através desses mecanismos que você pode acessar
ou sair desses estados emocionais a hora que você quiser. Como isso, Vinícius? Conhecendo o seu padrão comportamental. Entenda isso, conhecendo o seu padrão comportamental, porque a nossa mente, ela funciona com padrões. E esses padrões foram instalados, arquivados, programados na sua mente, tá? E foram construídos padrões. Então, toda vez que você entra, por exemplo, num sentimento, numa emoção de tristeza, você tem um padrão de comportamento. E aí, quando você começa a conhecer esse padrão de comportamento, você começa, opa, se eu tenho esse padrão nessa emoção, se eu alterar esse padrão, eu altero a emoção. Mas antes de entrarmos nesse assunto, deixa eu te trazer uma clareza. A diferença entre emoção e sentimento, tá? O sentimento, ele é oriundo da emoção. É o que é despertado pela emoção. Você entra num estado emocional, tá? E geram sentimentos. Sentimentos de ansiedade, sentimentos de frustração, sentimentos de incapacidade, ok? Então, isso são sentimentos que vêm das emoções. Emoções, elas vêm de sinapses neurais, neurotransmissores que são ativados através de gatilhos e âncoras ao longo de algum evento que acontece no seu dia. Nós já vamos falar sobre isso. Então, o que acontece? Olha o movimento. Acontece algum evento, dispara um gatilho, acessa os seus filtros mentais. Esses filtros mentais geram fisiologia. Está tudo escrito aqui. Geram a fisiologia, da fisiologia aciona a ancoragem que desperta a emoção. Da emoção gera o sentimento. E tem muita gente que não consegue. Isso é inteligência emocional. Quando você entende esse mecanismo, esse movimento da sua mente, você começa, opa, se eu estou me sentindo assim, então deixa eu alterar aqui, ó, esse mecanismo aqui. Porque se eu alterar esse mecanismo, eu vou me sentir diferente aqui. E aí é onde acontece a inteligência emocional. Ok? Tá fazendo sentido isso para vocês? Eu não me culpo na raiva e na tristeza, não. Ótimo, Eni. Muito bom, muito bom. Mas tem pessoas que se culpam. Beleza? Então, o que acontece aqui? A ideia central dessa aula é que você entenda o seu mecanismo, como você funciona, e o que você precisa fazer para ter mais inteligência emocional e dominar os seus comportamentos, assumir as rédeas da sua vida. Então, o que acontece aqui? Acontece um evento, tá? Acontece um evento. O que é esse evento? São fatos, coisas que acontecem no seu dia a dia. Vamos supor que você está dirigindo, alguém bate no seu carro, tá? Vamos supor que você está dirigindo, alguém bate no seu carro, aconteceu um evento. Teve um evento. Esse evento gera um significado. A sua mente vai dar um significado. Tem pessoas que reagem de uma forma negativa. A reação, presta atenção, a reação já é fisiologia. Antes da fisiologia, você dá um significado. Se você dá um significado negativo para alguém que bateu no seu carro, você vai... Esse significado passa pelo filtro. Por que tem pessoas que, quando alguém bate no carro, tem umas pessoas que reagem de uma forma ou reagem de outra? Por conta dos filtros. Porque cada pessoa tem filtros diferentes. Esses filtros são construídos de acordo com as nossas experiências e percepções. Então, isso quer dizer que se você tiver dois gênios que tiveram a mesma experiência, eles têm filtros diferentes. Por quê? Cada um armazena as informações da sua maneira, conforme as suas percepções. Então, essas informações, esse significado que você dá, vai para o filtro, tá? Esse filtro é interno. Os canais, olha só, olha que legal, olha que rico isso aqui. Quais são os canais receptores? São os nossos olhos, nossos ouvidos, tá? A nossa pele e o nosso tato e o nosso degustativo e o cheiro.
tá? Esses são os nossos canais receptores. E se a gente recebe um evento e esses canais recebem as informações. Se você enxerga alguma coisa e armazena de forma negativa, entrou pelo seu canal visual e se você dá um significado negativo, o seu filtro vai gerar uma fisiologia. Olha só, é aqui que começa a programação mental. É aqui que começa a programar a sua mente. Vinícius, qual a importância disso para gerar resultado? Vem comigo. Por quê? Os seus estados emocionais são de acordo com a sua programação. Os resultados pessoais, seus resultados profissionais, os seus relacionamentos, a sua vida financeira, o seu corpo, tudo é construído com a sua programação mental. Tudo que aconteceu lá atrás. Então, isso quer dizer que se alguma área que você talvez não esteja totalmente feliz e pleno nessa área e você não toma atitude, é porque você tem uma crença. E essa crença ela construiu em algum evento com coisas que você ouviu, viu, sentiu ou cheirou. E aí você recebeu essas informações através dos seus canais receptores, gerou um significado, passou pelo seu filtro e gerou uma fisiologia. O que é essa fisiologia, Vinícius? Bom, eu estou indo um pouco mais rápido aqui com o nosso conteúdo para que eu entregue o máximo que eu puder para vocês, tá? Eu entrego o máximo de conteúdo aqui para vocês dentro de 1 hora a 1h30 e tem muita coisa legal para eu entregar aqui para vocês, beleza? E como alterar essa crença? Vem comigo que nós vamos falar aqui agora sobre isso. Vem comigo. E aí, essa crença é construída através dessa programação mental. Como que programa somente o seu corpo? Através da fisiologia. Porque olha só que louco isso. Vamos supor que você teve um evento negativo. Tá? Alguém bateu no seu carro e teve um impacto. Isso aí é o que a gente chama de impacto emocional. E ali, o seu corpo... Por que tem pessoas que ficam com medo de dirigir depois? Presta atenção. Porque naquele impacto gerou a informação, passou pelo seu filtro e por conta da dor que gerou e junto com o significado que deu, o seu corpo talvez retraiu e deu um significado de defesa, de perigo, e aí você fica programado e você fica na defensiva para dirigir. Tá? Estou trazendo um exemplo, caso seja esse o seu caso. Tem pessoas que têm medo de dirigir e já passou por algum evento negativo. Tem pessoas que têm medo de se relacionar porque já teve algum evento negativo. Tem pessoas que têm medo de dinheiro porque já teve problemas com dinheiro no passado. Tem pessoas que têm problemas com andar de avião. Tem pessoas que têm medo de andar de avião porque às vezes nunca caiu de avião, mas ouviu uma história. Olha só que louco isso. Se ouvir uma história, vamos supor, vamos imaginar uma pessoa que tem medo de andar de avião, tá? Medo de andar de avião. Ela ouviu em algum momento ou assistiu algum filme e acreditou nisso através do que ela ouviu, gerou um significado, passou pelo filtro e gerou uma fisiologia. O que é a fisiologia? É algum movimento, pode ser algum movimento do seu corpo, pode ser os seus olhos, pode ser a sua boca, tá? Qualquer movimento que você faça com o seu corpo, junto com um significado, você está ali instalando uma âncora. Instalando uma âncora. E como que acontece uma crença? Quando você começa a acreditar nesse movimento, tá? Porque a crença ela é firmada por uma âncora, ok? A crença ela sustenta a âncora. Se você continua sustentando, isso se torna uma crença. Beleza? Então, como que você altera isso? Por exemplo, alterando a sua fisiologia. Tá? Teve um caso, eu tive um caso, olha só, talvez essa pessoa está aqui comigo, que ela tinha medo de andar de elevador. Olha só. E aí, eu entendi que a mente dela tinha uma programação mental. Vou contar esse caso que pode te ajudar vocês aqui.
Vinícius, o que isso tem a ver com emoção? Tudo. A gente já vai aprofundar nisso. Eu tive um caso de uma cliente que tinha medo de andar de elevador. Por quê? Ela nunca tinha tido um acidente com elevador. Mas, olha só como a nossa mente trabalha com associações. Tá? Associações. E essa cliente, toda vez que ela ia para o trabalho, ela tinha que entrar no elevador. E esse trabalho que ela estava, naquele momento, era um trabalho que gerava um estímulo negativo. Tá? Como assim, Vinícius? Ela tinha um chefe, um patrão, que denegria ela, humilhava ela emocionalmente, dizia para ela que não era boa, acusava ela, falava um monte de coisas negativas para ela. Então, o que a mente dela fez? Programou, entendeu que toda vez que ela entrava no elevador, ela estava indo para um mártire, viver alguma coisa negativa. Então, o elevador, para ela, significou algo negativo. Tá? Então, talvez você tenha aí algum tipo de bloqueio emocional e aí você talvez tenha medo de andar de avião, ou tem gente que tem medo de andar de carro, tem gente que tem medo, tem problema de altura, tem gente que tem problema com elevador. E aí, tem que ir lá atrás. O que eu fiz com essa cliente? Eu fiz ela imaginar, presta atenção, eu fiz ela imaginar entrando no elevador, alterando a fisiologia, eu fiz ela imaginar entrando no elevador, alterar a fisiologia, em vez de ela entrar com um sentimento de proteção e de perigo, ela sim entrar no elevador com um sentimento de liberdade. Ela me falou que ela falou que queria liberdade. Então, lembra o que eu trouxe aqui para vocês? No início aqui da nossa aula? O que eu falei aqui? Primeira coisa que você precisa é saber o estado emocional que você deseja. O estado emocional que você deseja. O ponto A. O ponto B. Por quê? Qual que era o caso dessa minha cliente? Ela queria ter sensação de liberdade ao entrar no elevador. Tá? E se você não souber exatamente o que você quer, você não consegue alterar a fisiologia. Então, essa minha cliente, ela falou assim, eu quero conseguir entrar no elevador. Levantei o estado atual dela. O que te impede de entrar no elevador? Tenho medo. Da onde vem esse medo? O que aconteceu lá no passado? Eu fui investigando. E aí entendi que a mente dela tinha associado o elevador como perigo. Porque a nossa mente não foi feita para nos manter felizes, para nos fazer felizes. A nossa mente foi feita para nos manter vivos. O Deus, o nosso Criador, o universo, criou a nossa mente para que a gente tenha inteligência para a gente se sobreviver. E tem muitas pessoas que passam a vida toda sobrevivendo, porque não consegue passar as informações certas para a mente, para que ela dê permissão para que você viva o extraordinário. Tá fazendo sentido para você? Manda aqui, tá? Que nós vamos começar a aprofundar na questão emocional. Então, acontece o evento, você dá um significado negativo, passa pelo filtro, esse filtro associa com uma fisiologia, tá? E gera uma ancoragem, tá? O que é uma ancoragem? É um movimento que gera no seu corpo, tá? É um movimento que gera no seu corpo que é disparado através de um gatilho. O que é o gatilho? Um evento. Um evento aciona o gatilho. Um evento aciona um evento aciona um gatilho que ancora no seu corpo. E aí constrói a crença. Respondendo a pergunta aqui que me fizeram no Instagram, como eu mudo uma crença? Entendendo como você funciona. Entendendo como você funciona e construindo a estratégia certa. Opa, peraí. Então, eu tenho... Vamos supor que você tem crença relacionada ao dinheiro. Tá? Uma crença relacionada ao dinheiro. E aí, como que eu posso alterar essa crença de escassez do dinheiro? Talvez quando você pega no dinheiro, você fica com medo.
você quer logo distribuir, você quer logo despachar, porque você tem medo de ficar com dinheiro. Então, a forma de você mudar isso é quando você pegar o dinheiro, você se sentir feliz, mudar a fisiologia, imaginar, viver, entender, inclusive, o que aconteceu no seu passado e alterar a fisiologia certa. Então, você precisa entrar no quê? No estado emocional. Ok? Como libertar de um vício com a inteligência emocional? Eu estou falando isso agora. Por quê? O vício, ele é uma sinapse construída. Tá? O que é o vício? É um prazer liberado. A pessoa não está presa, por exemplo, vamos falar num vício de fumar cigarro, ou vício de bebida. Tá? A pessoa não está presa ao cigarro ou à bebida, está presa ao prazer que ele libera. E aí você precisa entender, mudar a fisiologia para que isso deixe de ser um prazer e isso se torne algo negativo. Tem que ancorar de forma negativa. Ou visualizar algo negativo para alterar a sua mente, para gerar novos neurotransmissores. Por quê? Tem um padrão construído. Então, você precisa entender esse padrão e quebrar o padrão. Entende? Tem que quebrar o padrão. Por exemplo, vamos supor que tem vício de beber. Toda vez que você bebe, sente aquela sensação maravilhosa quando bebe, ou quando fuma, ou qualquer outra coisa. Tem gente que é viciado em sexo. Tem gente que é viciado em adrenalina. Por quê? Porque está ancorado isso. Então você tem que alterar a fisiologia. E você pode começar a alterar a fisiologia nos seus pensamentos. Ok? Eu sempre lidei mal com dinheiro. Então, você precisa pegar o dinheiro e entender o comportamento padrão que você tem e fazer diferente. É simples, mas muita gente não consegue fazer isso. Tem muita gente que não consegue nem identificar, não consegue identificar o padrão. Hoje, o que eu passo, vocês acham que eu sou um robô, um super-homem? Não, não sou. Eu só apenas tenho mais clareza para entender os padrões que eu repito na minha vida, e toda vez que eu percebo que tem alguma coisa que eu estou repetindo, eu vou lá e altero. Por quê? Se eu estou repetindo, presta atenção, olha só, se você quer um resultado diferente, não vai ser fazendo a mesma coisa que você vai alcançar. Se você quer um resultado diferente, você quer que a sua vida evolua, você precisa enxergar o padrão e alterar. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem comportamento de fazer dívidas, você tem que entender qual é o comportamento. Peraí, eu preciso parar de fazer dívida. Mas, Vinícius, eu não consigo parar de fazer dívida, eu não consigo me libertar desse vício, eu não consigo me libertar desse comportamento. Você precisa aprofundar nas questões emocionais, tá? E o outro fato é elevar o seu poder pessoal, ok? Porque se você tiver com o poder pessoal baixo, o que é o poder pessoal baixo? É o quanto você domina a sua mente. Se você não tem o poder pessoal elevado, todo pensamento que a sua mente vem trazendo para você, você vai aceitar, você vai negociar e você vai deixar a sua mente comandar a sua vida. Quando você tem que entender que a sua mente é apenas um membro do seu corpo que você pode dominar. Entende? Como que eu faço isso, Vinícius? Como eu posso dominar a minha mente? Como que eu posso elevar meu poder pessoal? Você não pode negociar. Você não pode dar voz para a negociação interna. Por quê? Você tem duas vozes na sua mente. A que decide e a que vem querendo negociar. Você decidiu algo que vai ser bom para você, você tomou a decisão e aí vem aquela vozinha. Não, mas só dessa vez. Não, dessa vez você vai... Só dessa vez. Só dessa vez. E aí você cede, essa voz vai aumentando. Essa voz vai aumentando, ok? Essa voz vai aumentando e a outra voz vai diminuindo. Então, você tem que fazer alguns mecanismos devagar,
devagar para ir aumentando essa voz aqui, para que aumente seu poder pessoal e você não deixe sua mente negociar com você. Beleza? Ok? Então, vamos falar agora sobre as emoções. Vocês já entenderam como acontece a ancoragem, e essa ancoragem gera uma fisiologia que desperta uma emoção ou um sentimento. E essas emoções, eu trouxe as básicas aqui. As emoções da raiva, do amor, da tristeza, da alegria e da gratidão. Ok? Então, qual que é a ideia central da inteligência emocional? É que você entenda quais são as suas emoções, você entenda como funciona o padrão da sua emoção, como você entra no estado emocional, e quando você conhece o padrão, você tem mecanismos para alterar o padrão. Já falei sobre padrão, já falei sobre resultado diferente. Então, vamos supor de uma pessoa que tem muita raiva, tem pessoas que vivem com raiva. Eu sei que tem pessoas, tá? Muito bom mesmo, legal. Muito bom, Edi. Beijo. Tô com saudade. Então, você precisa entender qual é a sua emoção para você alterar ela. Por exemplo, a raiva. Tá? A raiva é uma emoção. Quando você conhece a emoção da raiva, por que tem pessoas que não têm controle emocional? Porque não conhecem a emoção. Então, quando você identifica o padrão, a caixinha, tá? Identifica a caixinha. Deixa eu pegar aqui para vocês, vou ilustrar isso para vocês. Vamos supor que aqui é a caixinha da raiva. Aqui é uma caixa. O nome dessa caixa é raiva. Essa raiva, você acessa ela, tá? Quando dispara algum gatilho. Disparou o gatilho, teve o evento. Lembra que eu falei? Teve o evento, tem um evento, e aí dispara o gatilho, e aí gera raiva, ok? Tá, ok. Vinícius, ok, entendi. Quando você, presta atenção, se você entende a raiva e enquadra ela numa caixinha, você sabe como ela funciona. Como ela funciona? E você sabe o que é a raiva. A raiva, ela é uma caixa vermelha, e ela tem uma tampa quadrada, e a caixa da raiva, ela tem umas listras assim, assim, assado. Pronto. Entendi o padrão da raiva. Vinícius, seja mais claro. Eu construí um padrão. Aqui, eu padronizei. Quando uma empresa quer trabalhar, aumentar o volume de resultados, aumentar a produtividade, o que elas fazem? Padroniza um comportamento. Padroniza um processo. E aqui é a mesma coisa. Na inteligência emocional é a mesma coisa. Para que você entenda a raiva, para que você dominar a raiva, você precisa padronizar ela. Como padronizar ela? Você precisa conhecer como você fica no estado emocional da raiva, e depois você fala assim, você vai entender como você entra na raiva e quando você sai da raiva. E depois que você entende esse processo da emoção da raiva, nós estamos falando especificamente da raiva, mas são para todas as emoções, tá? Eu estou usando a raiva porque tem muita gente que não lida de forma negativa com a raiva. Inclusive se sente culpado de sentir a raiva, tá? E tem pessoas que não conseguem entender o padrão e saem do equilíbrio, vai com a onda cerebral muito alta. Por quê? Não conhece o próprio corpo. Porque a raiva, assim como todos os eventos, ela também tem uma fisiologia. Tá? Então, o que é a fisiologia? Lembra de algum momento que você estava com raiva? Como é que você fica? Você contrai os braços, contrai a mão, fecha o rosto, fecha os olhos.
Sabe quando você está com raiva que você quer quebrar tudo? Opa, peraí, é assim que eu fico com raiva. Já entendi meu padrão. Eu fecho os braços, eu fecho os olhos, contraio a mandíbula, ó. Já entendi como é que é a minha raiva. Entendeu? Opa, empacotei a minha raiva. Quando eu entro na raiva, aí tem. Olha as listras. Olha as listas. Ó. O que são as listas? O que são as listas desse empadronamento? São as características. São as características. Quais são as características que eu usei? Fechei as mãos. Fechei as mãos. Eu contraí a mandíbula. Eu rangi os dentes. Então, tudo isso são características. Eu fechei os olhos, contraí o meu corpo. Isso aqui são o quê? Características da minha emoção, da raiva. Opa, então eu já tenho um padrão. Esse é o meu padrão. Esse é o padrão que eu tenho em uma emoção. O que são esses padrões? São comportamentos que eu utilizo para acessar a raiva. Vinícius, então você está me dizendo que se eu altero o comportamento, eu altero o padrão e saio da raiva? Exatamente. Então vamos supor que você está aqui querendo quebrar tudo e matar alguém, dar porrada no esposo, na esposa, e você está aqui, ó. Então, se você altera um comportamento, olha aqui o meu braço contraído, ó, e começo a abrir os braços e abrir os olhos, naturalmente eu já alterei minha fisiologia, eu já mandei uma mensagem diferente para o meu cérebro, e o meu cérebro já alterou o padrão, ele já sente que eu não... Olha aqui, eu já não consigo sentir raiva. Eu não consigo sentir raiva com os braços abertos. Eu consigo me sentir grato. Com os braços abertos eu me sinto grato. Olha aqui, toda vez que eu quero aumentar a minha energia, inclusive é uma das formas de aumentar o meu poder pessoal, é acessando a gratidão. Então, todas as vezes que eu preciso, principalmente quando eu vou fazer aula, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês. Quando eu tenho que fazer aula aqui, ou na live, alguma live assim, o que eu faço? Eu começo a aumentar a minha energia. Eu começo a aumentar o meu poder pessoal. Eu começo a tomar decisões melhores. Eu começo a dominar minha mente. Eu regulo a minha alimentação. Faço atividade física. Eu não deixo a minha voz me sabotar. Por quê? Mas o primeiro movimento que eu fiz foi aonde? Alterei o padrão. Quando eu altero o padrão, o meu poder pessoal aumenta, a minha energia aumenta e eu acesso outra emoção. Estou me sentindo grato. Eu estou me sentindo completamente... Olha aqui meu corpo, ó. Naturalmente eu já vim com a mão no coração. Olha aqui, meus peitos abertos, minha cabeça levantada, eu fui com a mão no coração. Então, eu tenho um padrão de comportamento para gratidão. Então, olha aqui, ó. Então, já estou padronizando. Vou fazer uma outra caixinha aqui. Deixa eu ver se dá para pegar. Eu vou fazer uma outra caixinha aqui. Aqui. Só para vocês verem aqui. Aqui eu já estou pegando um outro padrão. Qual que é o padrão? Eu padronizei a gratidão. Padronizei a gratidão. Qual que é a característica que eu tenho da gratidão? Por que eu estou botando caixinhas? Porque quando eu entendo que a gratidão está em uma caixinha, eu posso acessar ela e entender qual é o mecanismo que funciona a gratidão. Por isso que ela está em caixinhas. Por isso que está em caixinha. Porque eu entendi um padrão. Quando eu entendo um padrão, e eu consigo colocar em algo. Agora, se eu não tenho um padrão, é muito grande.
que a minha mente vai dizer? Eu não consigo dominar. Eu não consigo dominar. Por quê? Porque você não padronizou, porque você não materializou. A ideia central é que você materialize o seu comportamento e coloque em caixinha. Por quê? Aí você vai começar a dominar a sua mente. Peraí, então, toda vez que eu quiser sentir raiva, eu posso sentir? Posso. Toda vez que eu quero sentir raiva, eu acesso a raiva. Por exemplo, quando eu preciso gerar um resultado que está fora do meu alcance, eu acesso a raiva e eu vou para cima nesse negócio, eu vou fazer acontecer e vai dar certo. E pronto, estou usando o quê? A raiva para me gerar o quê? Um estímulo para eu acessar e gerar resultado. Então, o primeiro passo é o quê? Padronizar. Se eu não tenho um padrão de autoconhecimento, se eu não tenho autoconhecimento sobre a minha emoção, eu não consigo utilizar ela quando eu quero. Ah, Vinícius, então é só eu entender como é que eu funciono e quando eu quiser eu posso acessar, inclusive, no meio da rua? Claro que você pode acessar, inclusive, no meio da rua, mas não funciona assim. Não funciona assim. A grande verdade é que nós não somos robôs, nós somos seres humanos. Tá? Nós somos seres humanos. Você vai sentir raiva, alguma coisa vai te gerar um gatilho, quando você vê, você já está acessando a raiva. E aí, a moral da história é aí. Peraí. Quando você começa a conhecer uma emoção, você com muita mais facilidade, você consegue sair dela. Você não fica muito tempo vivenciando aquela emoção. Você não fica martirizando aquela emoção. Porque tem pessoas que ficam 3, 4 dias. Tem gente que fica um ano. Tem gente que fica um ano sofrendo naquela emoção, naquele padrão. Por quê? Porque não entende o padrão e não consegue modificar os padrões. Tá fazendo sentido aqui para vocês? Deixa eu ver se tem comentário. Tá fazendo sentido para vocês? Então, quando eu padronizo a minha emoção, quando eu padronizo o meu comportamento, eu entendo como funciona a caixinha da minha emoção, da raiva, da gratidão, da alegria, da tristeza, tá? Eu entendo as características de cada emoção, eu padronizo ela, eu consigo utilizar ela ao meu favor. Porque se eu preciso trabalhar, botar a mão na massa, fazer acontecer, abrir um negócio, tomar atitude no meu relacionamento, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir a minha caixinha e vou para cima. Tem emoção ruim que se torna um vício? Tem emoção ruim que se torna um vício. Ótima pergunta. Por quê? O que acontece? Tem pessoas que ficam viciadas em sentir raiva. Por quê? Porque muitos desses comportamentos, tá? Os comportamentos, eles têm ganhos. Todo comportamento, ele tem um ganho. Você não acessa a raiva porque ela é ruim. Não. Tem pessoas que acessam raiva porque tem um ganho. Por exemplo, vamos supor, olha aqui, vou trazer um evento. Bateram no seu carro. E aí você saiu do carro. Puta merda! Falei palavrão, tá? Puta merda, que desgraça, não sei o quê. Você saiu do carro xingando todo mundo, no meio do trânsito. Qual que é o seu ganho com isso? Fazer um alvoroço, olha só, para que a outra pessoa entenda que você estava certo e que ela te gerou um prejuízo. Então, você, de forma inconsciente, você está mandando mensagem para outra parte. E, às vezes, tem muitas pessoas que acessam a raiva para mandar uma mensagem para outra pessoa. Porque é impossível, olha isso aqui, existe um pressuposto, tá? Validado, da programação mental, que diz o seguinte: é impossível não nos comunicarmos. Pega a visão. É impossível não nos comunicarmos. Então, assim, você calado, você em silêncio, você já se comunica. Imagine falando, imagine com raiva, imagine alegre, imagine grato. Entende? Imagine triste. Nós não nos comunicamos o tempo todo.
nos comunicamos através da nossa feição, dos nossos olhos, através dos nossos ombros. Nós nos comunicamos o tempo todo. E isso é inteligência emocional. Você entender como funciona o seu comportamento e, a partir disso, começar a usar isso de forma estratégica ou persuasiva para gerar o resultado que você tem. Por quê? Muitas vezes pode acontecer de você acessar a gratidão, ou a raiva, ou a tristeza, para gerar uma persuasão em uma outra pessoa. Que live enriquecedora, legal, muito bom. Então, as pessoas usam as emoções até para persuadir a outra. Brigam para persuadir. Tem pessoas que geram conflitos para gerar um resultado positivo. Tem pessoas que geram um alvoroço, brigam, ou ficam muito felizes, ou acessam o amor para gerar uma persuasão, criar uma conexão. Toda vez que eu quero me conectar com minha esposa e conseguir algo dela, o que eu faço? Meu amor, meu não sei o quê. Não é assim que funciona? Por quê? Eu estou me comunicando, ó. Olha como a minha emoção do amor. Ó, branda, leve. Olha o meu corpo, como é que fica, ó. Suave, meus olhos fecham. Olha aqui, tudo isso aqui é fisiologia. Tudo isso aqui é fisiologia. E isso aqui passa mensagem para as pessoas. Tá? Isso aqui passa mensagem para as pessoas. E é isso. Então, qual que é a moral da história? Que, de forma inconsciente, as pessoas acessam as emoções para gerar um resultado inconsciente. Só que a partir do momento que você começa a ter consciência, a partir do momento que você começa a ter consciência do seu comportamento, a consciência dos seus movimentos, inclusive fisiológicos, você começa a entender o poder que você tem. Você começa a entender o poder de influência que você tem sobre outra pessoa. Você começa a entender o quanto você é persuasivo. Porque você padronizou o comportamento. Olha só isso. Você padronizou o comportamento e toda vez que você quer um resultado X, você acessa esse comportamento para gerar um resultado. E aí, você começa a se tornar uma pessoa mais inteligente emocionalmente e isso começa a gerar resultado para você. E você começa a se tornar uma pessoa mais focada, mais produtiva. Por quê? Você para de perder tempo com as emoções das outras pessoas, as suas emoções e com outros monte de eventos que acontecem no seu redor. Por quê? Você começa a focar no que você controla, no que você tem controle, que é o quê? Nos seus pensamentos e nas suas emoções, nos seus sentimentos. E aí começa você a fazer o quê? Assumir as rédeas da sua vida. Por isso tem muitas pessoas que entram em depressão. Por quê? Não tem essa clareza, essa consciência de si mesmo, e aí isso foge do controle, não tem controle. E quando você não tem controle sobre você mesmo, você vai buscar controle sobre questões externas. Você começa a se preencher de questões externas. Você compra um carro para satisfazer, você vai fazer uma viagem para preencher um vazio, você vai fazer um monte de outras... vai suprir um monte de fomes emocionais que você possui com estímulos externos. Por quê? Porque você não tem clareza dos seus estímulos internos. Ok? Vinícius, então você está se tornando um robô? Não, não estou me tornando um robô porque eu sempre percebo que, eu vou me permitir fazer isso aqui. Eu vou trabalhar o meu merecimento. Eu vou trabalhar assim, assim, assado, e quando eu alcançar esse objetivo, eu vou me permitir a ter essa premiação. Porque a nossa mente trabalha pela perda ou pelo ganho. E aí, o que eu faço? Eu gero um estímulo positivo para mim, e aí eu falo para mim mesmo, se eu fizer isso, 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 você vai ter essa recompensa. E aí é onde entra a moral da história, para você ter foco e produtividade. Entender os seus estímulos e usar de estratégias para que você entre em foco, em flow, e você faça o que tem que ser feito e pare de procrastinar. Beleza? Quero saber se essa aula fez sentido para você, tá? Nós falamos sobre como funciona a mente. Nós falamos como você padroniza um comportamento, como você quebra um estado, tá?
Falei também das emoções, como você pode padronizar isso. Vinícius, e agora, o que eu faço? O que eu faço? Eu quero avançar com você. Eu quero ter sua ajuda. Eu quero entender mais. Eu quero alinhar meus objetivos. Eu quero construir estratégias. Como que eu faço para ter o seu treinamento? Tá? Estamos com as inscrições abertas para o meu treinamento Método Lifetime. Tá? O investimento dele é apenas R$ 97,00. Eu vou colocar o link aqui. Dentro do Lifetime, você tem o meu suporte dentro do grupo. Você preenche um formulário para receber minha ligação. Lá já tem vários alunos. Que já adquiriram o treinamento. E você pode adquirir o treinamento agora. Coloquei o link aqui, tá? Através desse treinamento, você vai alinhar os seus objetivos. Você vai aumentar os seus níveis de autoconhecimento, para aumentar o seu poder pessoal, assumir as rédeas da sua vida, para aumentar o seu foco e sua produtividade. Beleza? Tá liberado o link de inscrição, tá? Se fizer sentido, compartilhe esse link, manda para as pessoas que você acredita que precisa desse treinamento. É apenas R$ 97,00. E lá você vai ter o meu suporte, minha mentoria, receber minha ligação para a gente construir. Tem uma apostila, tá? Com várias ferramentas, totalmente didático, muito bom mesmo, viu? Vou tentar entrar no canal seu. Legal, Leni? Faça a sua inscrição, tá? Então, assim, esse treinamento vai ficar com esse investimento por pouco tempo. Nós vamos encerrar esse treinamento. Em agosto, eu vou abrir uma turma com outra proposta, mas se você acredita que precisa ter mais inteligência emocional, mais foco, mais produtividade, clique aqui no link agora e venha para esse treinamento, tá? Por pouco tempo, essa condição especial, apenas R$ 97,00. Você vai ter acesso a todas as ferramentas, com mais de 30 aulas gravadas, tá? Tem aula, inclusive, agora de gestão financeira, tá? Tudo para que você entenda o seu sistema, se organize, se planeje e entre em ação direcionada para te gerar mais resultado, inclusive sem sair da sua casa, tá? Você pode clicar agora e já ter acesso aos treinamentos por apenas R$ 97,00, de 297 por apenas R$ 97,00. Beleza? Por pouco tempo limitado. Beleza? Então, o link está aqui no chat, você pode garantir agora a sua vaga. Ok? Então, vamos dar mais uma sequência aqui. Tá? É importante você saber. Que da mesma forma que funciona a raiva, da mesma forma que funciona a gratidão, funcionam as outras emoções, tá? Funcionam as outras emoções. Deixa eu puxar aqui. Funciona a tristeza, funciona a alegria. E quando você começa a dominar esses sentimentos, essas emoções, você começa a dominar o seu corpo, dominar a sua mente. Você começa a ter um alinhamento do que você pensa e do que você sente e do que você gera de resultado, tá? Então você tem que padronizar a sua emoção. Então como que é geralmente a característica da raiva? Você fecha os seus punhos, fecha o seu braço, fecha o seu rosto, fecha aqui, ó. Geralmente é assim que as pessoas entram no estado da raiva, tá? Ela usa o corpo. Nós usamos o nosso corpo para acessar uma emoção. Como é que é a gratidão? Geralmente a gente abre o peito, põe a mão no coração, respira fundo, fecha os olhos, relaxa o rosto, abre as mãos. É assim, inclusive, que a gente fala com Deus. Então, por isso que a gente fica tão feliz quando fala com Deus. Por quê? A gente acessa uma emoção, tá? Nós acessamos uma emoção. Como é que é a tristeza? A boca cai, os olhos caem, os ombros abaixam, olha como é que a gente fica triste. Inconsciente isso acontece. A gente começa a andar na rua assim, Não é assim? Quando a gente está triste? Olha aqui o corpo, os ombros caem, Então, esse é o padrão de comportamento quando eu estou triste, A gente abaixa a cabeça, não é assim? Quando a gente está triste. Isso é inteligência emocional. Você saber como você funciona em cada emoção, tá?
Como a gente fica alegre? Ó, só de falar de alegria, ó, a gente abre o rosto, a gente levanta a cabeça, a gente mexe as mãos, a gente se movimenta, a gente solta os braços. Não é assim que funciona a alegria? Então, toda vez que você quer sair de um estado emocional mais rápido, você faz o quê? Altera a fisiologia da emoção. Então, você pode sair rapidamente da raiva e acessar a alegria. A gente aplica uma dinâmica na imersão que a pessoa vive os 5 estados emocionais em menos de 5 minutos. A pessoa fica assim, caramba, eu saí da raiva para a alegria, da alegria para a tristeza, em menos de 5 minutos? Sim. Por quê? Você usou os mecanismos para acessar e para sair. Entende? Então, quando você conhece a emoção, você tem facilidade para entrar ou para sair dela. Ok? A gratidão, falei da gratidão, já falando da alegria, tristeza, amor e raiva. Ok? Então, qual que é a ideia central? É que você padronize a emoção. E aí, a partir do momento que você já conhece o padrão, como você funciona no seu corpo, você pode acessar ou sair dessa emoção com mais velocidade. Se você experimentar, tá? Se com essa aula você experimentou acessar as emoções aqui junto comigo, eu tenho certeza que o seu nível de inteligência emocional e do seu poder pessoal já aumentaram com essa aula de hoje. Beleza? Então, vem comigo, tá? Vem comigo, que lá no Lifetime você vai ter acesso, tá, a tudo isso, ok? Por apenas R$ 97,00. Dentro do Lifetime eu vou ajudar você a construir uma agenda, tá? Isso aqui é uma ferramenta, eu desenhei, mas lá dentro da ferramenta você vai ter uma apostila para você construir uma agenda poderosa. Você vai fazer uma gestão emocional. Em 1 ano, você vai começar a entender o seu padrão emocional durante 1 ano. Como isso, Vinícius? Dentro do Lifetime tem uma ferramenta chamada 1 ano em Pixel, tá? Então, todos os dias você vai lá e anota a emoção que mais foi estimulada durante o seu dia, tá? E aí, depois de um tempo, você vai ver assim, nossa, eu sou uma pessoa que a gratidão reina. Eu sou uma pessoa que a tristeza está reinando nas minhas emoções. Eu sou uma pessoa que a alegria está reinando nas minhas emoções. Então, você começa a entender qual é o seu padrão do comportamento. Você começa a entender qual é o seu padrão durante 1 ano, seu padrão emocional. E a partir do momento que você descobre o padrão do comportamento e o seu padrão de um comportamento durante 1 ano, ou em alguns meses, você começa a alterar esse padrão. Naturalmente, a sua vida começa a gerar resultado diferente. Beleza? Porque se você quer resultado diferente, você tem que mudar o comportamento. Tá? É insanidade, como diz Albert Einstein. Insanidade, você desejar ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Ok? Então é isso, pessoal. Venha para o Lifetime, o link está aqui no perfil, tá? O link está aqui no chat, desculpa. Você pode ter acesso agora a esse treinamento por apenas R$ 97,00, tá? Por apenas R$ 97,00. E aí, você vai fazer parte do grupo de mentoria. Você vai ter como bônus ainda. Você vai ter de bônus ainda. Então, você vai ter aula de gestão financeira. Se você pensa em sair da dívida, você precisa alterar esses comportamentos que estão te levando para a dívida, alterar esses comportamentos e fazer diferente, tá? Você vai ter acesso também a aulas como essa aqui de inteligência emocional, foco, produtividade. Tem muito conteúdo lá para você. E também acesso ao grupo, tá? Onde você vai ter lá o grupo secreto de suporte junto comigo e os outros alunos que já estão conosco lá. Tudo isso por apenas R$ 97,00. Basta clicar no link aqui e você pode fazer parte desse treinamento agora. Beleza? Manda aqui no chat. Eu quero saber de você, tá? Manda aqui no chat, eu quero saber de você como essa aula te ajudou, como essa clareza te ajudou
e o que você vai fazer de diferente a partir de agora. Manda aqui no chat para mim. A ideia central é que você entenda quais são os padrões de comportamentos que você tem e altere os padrões, tá? Só que você tem que, para você entender como dominar a emoção, é você criar o padrão de cada emoção, tá? Começar a se perceber o seu corpo, os seus olhos. Tem gente que mexe os olhos quando entra uma emoção, quando entra em outra, tá? Então, a ideia central é que você padronize o seu comportamento, entenda a característica comportamental de cada emoção, tá? Vou fazer diferente usando as caixinhas. Legal, Rose. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. A ideia das caixinhas ela é fenomenal. Por quê? Quando você coloca a ideia, a sua emoção em uma caixinha, tá? Você desassocia. Quando você desassocia, você consegue fazer uma gestão. Quando você coloca, você pode criar uma caixinha, tá? Você pode criar uma caixinha, por exemplo, essa bolsinha aqui, ó. Vamos supor que eu pego essa bolsinha aqui e coloco uma etiqueta aqui, ó. Escrevo aqui raiva. E todos os dias, todas as vezes que eu sinto raiva, eu abro ela e coloco um papelzinho aqui, ó. Eu escrevo assim: quando eu tive raiva, eu rangi os dentes. E aí você coloca dentro da bolsa. E aí está escrito raiva. Por quê? Ao longo do tempo, você vai entender mais sobre você. Você vai desassociar e daqui a um tempo você vai falar assim, nossa, olha só como eu funciono. Olha só, você vai começar a ter domínio. Por quê? Você vai começar a ver que a raiva está na sua mão. Quando você começa a entender que a raiva está na sua mão, você pode utilizar a raiva para jogar na cabeça de alguém. Você pode usar a raiva para jogar na cabeça de alguém, mas vai gerar o resultado que você quiser, tá? Brincadeira, gente, não façam isso, tá? É brincadeira, não faça isso, não jogue um tijolo na cabeça de outra pessoa, beleza? É só brincadeira, não façam isso, ok? Então a ideia central é que você desassocie, tá? Da emoção, desassocie, tá? Tire de você e comece a enxergar, ok? Comece a enxergar nas suas mãos para que você desassocie emocionalmente e você comece a fazer gestão. A mesma coisa você pode fazer em todas as áreas da sua vida. Você só consegue dominar algo na sua vida quando você começa a conhecer. Você só começa a conhecer você começa a melhorar a sua vida financeira quando você começa a conhecer a sua vida financeira. O que você faz com o dinheiro, o que você deixa de fazer, o seu padrão de comportamento com o dinheiro. Tem meses que eu percebo, olha, gastei muito com isso. Olha, esse mês já não vou gastar muito dinheiro com isso. Por quê? Se eu começo a repetir, eu me instalo uma crença. Porque a crença ela é construída com repetição. Agora, se eu percebo que tem um padrão acontecendo e rompo esse padrão, eu não construo uma crença. Então, naturalmente, os meus anos vão ser melhores. Porque eu vou tomando decisões mais assertivas e você pode começar a tomar decisões muito assertivas vindo para o meu treinamento online para você ter acesso a mais ferramentas poderosas para você aumentar o seu nível de autoconhecimento e aumentar o seu poder pessoal com isso. Beleza? Muito bem, inabalável. Gratidão por você estar aqui comigo, tá? Essa aula vai ficar liberada apenas por 7 dias. Depois ela vai sair do ar, tá? Para quem chegou agora, você vai ter a oportunidade de assistir essa aula do começo, tá? E após 7 dias ela vai sair do ar, que é uma aula que vai ficar liberada apenas para os inabaláveis que me acompanham lá dentro do treinamento online de foco e produtividade, que também tem inteligência emocional, que é o método Lifetime, ok? O link está no chat, vamos para cima, gratidão e te vejo no nosso próximo encontro. Muito obrigado a todos que estão aqui comigo, gratidão, gratidão, até a próxima aula, bye, fui!